Oi, pessoal, boa noite. Vamos continuar aqui nosso curso, então. Até o momento, nós temos feito um estudo bem teórico, tá certo? Né? Com relação a modelos cosmológicos, obtendo soluções para diferentes fases do universo, né? Uma fase dominada por radiação, fase dominada por matéria, fase dominada por constante cosmológica, e fases onde a gente tem, né, o domínio ali razoavelmente balanceado entre duas componentes. Então, nós também obtivemos soluções por fator de escala para o universo preenchido de radiação matéria, matéria com curvatura, matéria com constante cosmológica, né? Então, mas nessas aulas anteriores, pessoal, nós definimos o que era o parâmetro, né, de densidade, que são os ômegas para cada componente, e em todos os cálculos, basicamente, para a gente, por exemplo, achar qual é o redshift de transição entre o universo desacelerado e acelerado, qual a idade do universo, né, entre nós e o tempo de Planck, né? Em que época a radiação e a matéria tiveram a mesma densidade de energia, em que época a densidade de energia do vácuo era a mesma densidade de energia da matéria total. Então, todos esses cálculos nós fizemos já considerando os valores de ômega m, ômega lambda, ômega da radiação, mas a gente não viu ainda como é que essas quantidades são obtidas, só o ômega da radiação, né, que é através do espectro de corpo negro. Mas o ômega da matéria, né, o ômega bariônico, que vem da nucleossíntese primordial, o ômega lambda, a gente não viu isso ainda. Então a gente vai começar nessa aula a ver como é possível linkar ou fazer uma ligação entre teoria e observações para poder tirar valores de parâmetros cosmológicos pertinentes, tá? Então a gente começa na aula de hoje isso deve durar umas 3 aulas, tá? A partir de hoje. Então o título é Medindo Parâmetros Cosmológicos, tá? Então, o que a gente fez, né, até o momento, foi o quê? Dado conteúdos, né, se os conteúdos se as componentes, né, as densidades de energia das componentes do universo são conhecidas, a gente pode resolver a equação de Friedman para obter como é que o ADT se comporta com o tempo, né, ou com o redshift, tá certo? Só que aí, pessoal, a gente também pode pensar o inverso. Se a gente tem uma maneira de reconstruir, alguma maneira de reconstruir como o ADT se comporta, a gente pode usar esse comportamento do fator de escala ao longo do tempo para obter valores dos parâmetros cosmológicos, né? O raciocínio inverso. Então, isso é mais ou menos o que é feito, não exatamente assim não, mas é mais ou menos o que é feito com distâncias de luminosidade, distância de diâmetro angular, mas isso a gente vai discutir na próxima aula, tá? Essa parte dessas distâncias, na aula de hoje a gente vai ficar ainda mais em distância própria, que é aquela distância que, se a gente pudesse parar a expansão do universo até uma galáxia que a gente acabou de receber a luz, a gente iria com a régua, né, e medir a distância até ela lá, tá? Em um certo tempo. Então, é isso que a gente vai utilizar nessa distância que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Só que antes dela, pessoal, vamos trabalhar. O objetivo da aula aqui de hoje é nós estudarmos o que ocorreu com o fator de escala em tempos próximos aqui no passado, tá certo? Então, não quero saber o comportamento geral do fator de escala. Eu quero saber só o que ocorreu com o comportamento do fator de escala de alguns bilhões de anos até o presente momento, tá certo? Aí, então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai expandir o fator de escala em série de Taylor, tá? Em torno de AT zero. Então, vai ser A de T, num tempo qualquer anterior, vai ser A de T zero mais dA de T em T igual a T zero, T menos T zero, né? Um meio da derivada segunda de A com relação ao tempo, calculado em T igual a T zero, T menos T zero ao quadrado e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui, pessoal, é válido para baixíssimos redshifts, tá certo? Na verdade, lá na frente a gente vai ver até que ponto nós podemos utilizar esse tipo de expansão, tá certo? Até que redshift nós podemos utilizar esse tipo de expansão aí. Então, o que é que acontece? Se eu dividir isso aqui por A0, né, onde A0 é 1, tá certo?
Então, eu vou fazer A de T0 igual a 1 e vou dividir por A de T0, que é 1. Então, quando eu dividir, por exemplo, aqui, ó, A ponto, calculado em T igual a T0, dividido por A0, eu vou ter H0, tá? Quando eu chegar aqui e dividir A2 pontos 0 por A0, o que é que eu vou ter aqui? A2 pontos sobre A0, tá certo? Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo por essa quantidade aqui, ó. Eu vou ficar com A2 pontos, tá? Sobre A. Então, A2 pontos sobre A0. Eu sei que A0 é igual a 1, mas a princípio, para fazer o cálculo, você pode colocar A0 e depois coloca A0 igual a 1. Não tem problema, tá? Que é o valor do fator de escala hoje. Então, a gente pode reescrever essa derivada segunda no fator de escala igual com relação ao tempo para t igual a t0, dessa maneira aqui, ó. Tá? Esse termo aqui pode ser reescrito desse termo aqui, onde h0 é a ponto sobre a0 ao quadrado, certo? E o meu Q0, que é o chamado de parâmetro de desaceleração, é menos A2 pontos a ponto ao quadrado, calculado em t igual a t0. Tá, pessoal? Então, nas minhas aulas, nas minhas listas de exercício, eu coloco esse tipo de demonstração para fazer, que eu não vou ficar fazendo aqui. Mas isso é trivial, tá? É só você dividir isso aqui por A0 e utilizando a definição de H0, a gente define agora esse novo parâmetro que a gente chama de Q0, tá? Que está relacionado ao fator de escala através dessa equação aqui. A2 pontos a ponto ao quadrado, t igual a t0, certo? Isso aqui calculado em t igual a t0. Então, se isso aqui é calculado em t igual a t0, eu fico com menos A2 pontos a h0 ao quadrado, tá? Então, isso aqui é bem trivial de fazer. Só você manipular um pouquinho o fator de escala, certo? Basicamente, aqui eu multipliquei por A ao quadrado, dividi por A ao quadrado, tá certo? Coloquei tudo hoje e aí eu obtenho isso aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Então, esse novo parâmetro que a gente definiu aqui, esse Q0, ele está ligado à segunda derivada do fator de escala, tá? Então, você vê que se a variação da taxa de expansão é positiva, significa que o Q0 é negativo, tá? E o que é que indica a taxa de variação, né? A mudança na taxa de variação, a mudança na taxa de expansão ser positiva, né? A variação na taxa de expansão ser positiva. É que o universo está acelerando, tá? Então, para A2 pontos positivo, a gente tem o parâmetro de desaceleração negativo, tá certo? Se o A2 pontos é negativo, significa que a taxa de expansão está diminuindo com o tempo, porque o universo está desacelerando, então o Q0 é positivo, tá? Então existe essa relação aqui entre o fator, esse novo parâmetro que a gente definiu aqui, o parâmetro de aceleração, com o comportamento do fator de escala, que é a derivada segunda, tá? Se o universo desacelera, o Q0 é positivo. Se o universo acelera, o Q0 é negativo, tá? Então, olha só, aqui eu coloco a curiosidade do porquê disso. Mas isso é interessante por quê, pessoal? Ó, porque a gente vê que eu posso expandir aqui o fator de escala e série de Taylor e aparecer dois fatores extremamente importantes, a taxa de expansão, H0, e como essa taxa de expansão muda com o tempo, que é Q0. Isso utilizando o quê? Medidas, né, aqui próximas a nós, e a gente vai saber mais na frente quão próxima pode ser isso, né? Até que redshift é válido essa expansão em série de Taylor, tá? Então eu boto aqui, ó, quando o parâmetro de desaceleração foi definido pela primeira vez na década de 50, acreditava-se que o universo era dominado pela matéria. Então o A2 pontos seria negativo e o Q0 seria positivo. Então é por isso que ele foi definido daquela maneira, tá? Esse Q0 aqui se esperava que ele fosse positivo. Então, entretanto, com a descoberta da expansão acelerada do universo na década de 1990, percebeu-se que o universo tem, na verdade, um Q0 negativo, né? O valor hoje do parâmetro de desaceleração, tá certo?
Então, o parâmetro de aceleração ele continua sendo uma ferramenta fundamental para entender a dinâmica do universo e a influência da energia escura. Então, mas vocês vejam, pessoal, o seguinte, que a gente está estudando aqui o comportamento do fator de escala em nossas proximidades aqui, né, de um tempo um pouco remoto até o presente, utilizando apenas parâmetros cinemáticos, tá? Que é a taxa de expansão e o parâmetro de aceleração. Vocês veem aqui que a gente pode, através de observações, obter resultados sobre H0 e Q0, independente do conteúdo energético do universo, né? Material energético, como ômega m, ômega lambda, ômega da radiação. Então, isso aqui é uma outra maneira de você estudar a expansão do universo local, né? Quando eu digo local, pessoal, eu não estou levando em consideração galáxias próximas que sofrem blue shift, não. Esse local é a partir de 0,02, tá certo? Que aí a gente só tem realmente velocidade de recessão entre galáxias e nós, tá certo? Então, ó, o parâmetro H0 e Q0 são, portanto, puramente descritivos da cinemática e não possuem bagagem teórica subjacente à equação de Friedmann e à equação da aceleração, tá certo? Teve um cosmólogo chamado Alan Sandage, em 1970, que ele disse que a cosmologia se resumia, na época dele lá, né? Se resumia na busca por dois números, que eram H0 e Q0. Tá? Isso ainda continua, mas a gente sabe hoje em dia que tem mais diversos outros parâmetros a serem limitados pelas observações. Tá? Então, utilizando esse valor desse parâmetro de aceleração, pessoal, a gente pode fazer, ligar esse parâmetro de aceleração com parâmetros de densidade, utilizando a equação da aceleração. A gente viu que a equação da aceleração é isso aqui, né? E aí eu posso pegar e dividir por H2. Quando eu divido por H2 aqui, eu transformo essa densidade de energia de uma componente ômega pelo parâmetro de densidade da componente ômega, tá? Então, olha que eu posso escrever a equação da aceleração dessa maneira aqui. E se eu tomar isso no tempo hoje, se eu tomar isso aqui no tempo hoje, o que é que eu vou ter exatamente? Ó? O parâmetro de desaceleração, tá? Então, eu posso linkar o parâmetro de aceleração com os parâmetros de densidade das diversas componentes do universo. Então, por exemplo, se eu considero o universo composto por radiação, matéria total, sendo escura e bariônica, né? E a constante cosmológica, é possível mostrar, pessoal, de forma trivial, que o valor do parâmetro de desaceleração hoje é o ômega da radiação mais um meio do ômega da matéria hoje menos a constante cosmológica. Então veja o seguinte, pessoal, que as densidades da radiação e da matéria, elas contribuem com uma quantidade positiva para o Q0. E Q0 positivo significa o quê? Há dois pontos negativos, ou seja, o universo desacelerando. Como a gente pode ver por essa equação, né? Pela definição aqui. Tá? Então, a parte de matéria e radiação, ele contribui para o Q0 ser positivo, tá certo? Porque o A2 pontos é negativo, já que nesses modelos o universo desacelera. Agora, se a constante cosmológica tiver um valor suficientemente alto, esse menos vai dominar e aí a gente vai ter um universo acelerado no presente, tá? Que é o que ocorre. Se a gente coloca o valor do ômega lambda, que é 0,7, e da matéria total, que é 0,3, a gente obtém um Q0 de menos 0,55. Então, esse é o valor do parâmetro de desaceleração hoje, né? Para o universo lambda CDM, tá? Então, dados os valores, a gente conseguiu obter qual é o valor de Q0, tá? Então, essa aqui é uma maneira de ligar a cinemática com a dinâmica. Mas às vezes, pessoal, a gente só quer estudar os parâmetros cinemáticos, sem necessariamente estar ligado com a dinâmica do universo, né? As componentes do universo, certo? Então, uma maneira medir H0, pessoal, a princípio não é algo tão difícil, tá certo? A gente vai ver que a lei de Hubble ela é válida até em torno de 0,1, de 0,02 até 0,1. A lei de Hubble é válida nesse intervalo de redshift, tá certo? Nesse intervalo de redshift, a velocidade é simplesmente Cz, que é igual a H0d. Então, se eu consigo medir a distância até galáxias entre 0,02 e 0,1
e tem o seu redshift, eu consigo elaborar um gráfico, como a gente já mostrou lá na primeira aula, e obter quem é a constante de Hubble. A dificuldade maior, pessoal, é medir as distâncias em cosmologia ou astronomia, como a gente vai ver em aulas posteriores. Então, essa é a dificuldade, tá certo? Então, vamos agora, aqui nessa parte, reescrever a distância própria em termos da expansão da série de Taylor para o fator de escala, tá? A gente vai fazer isso agora. Então, a gente sabe que a distância própria, fazendo a zero igual a 1, é a distância comóvel, né? A própria distância comóvel. Então, qual é? Eu tenho uma galáxia que emitiu a luz num tempo TE, ela vai se afastando, a luz vai vindo. Qual é a distância própria hoje? Tá? Então, é dada por essa integral aqui, tá certo? A distância própria é na hora que a luz chega, eu paro o universo, a expansão, e vou lá medir, tá? Lembrando que quando eu faço a zero igual a 1, a distância própria hoje é a própria distância comóvel. Mas a distância própria em um tempo t não é a distância comóvel em um tempo t, tá, pessoal? É para zero igual a 1. Aí a distância própria, ela é igual à distância comóvel. A distância própria hoje até uma galáxia, ela é igual à distância comóvel hoje até aquela galáxia, certo? Então não confundam não, é porque o a zero aqui é igual a 1. Então a distância própria hoje até uma galáxia que emitiu luz no tempo TE é a distância comóvel até aquela galáxia, certo? Porque a gente fez a zero igual a 1. Então não confunda isso. Então eu sei que 1 sobre a de t é dado por essa equação, né? Ó, a gente já obteve isso, tá? Aí eu vou e jogo essa expressão aqui dentro, tá? Quando eu jogo essa expressão aí dentro, pessoal, o 1 sobre a de t, quando eu expando isso aqui em série de Taylor, tá? Lembrando que a gente expandiu anteriormente o a de t. A gente expandiu anteriormente o a de t, né? Agora eu estou expandindo 1 sobre a de t, tá? Então, a expansão disso aqui, é só vocês fazerem. Certo? Expansão em série de Taylor de 1 sobre a de t em torno do valor de hoje, que é 1, tá? Então, quando eu pego e coloco isso dentro da integral, aqui, e desprezo termos de ordem maior do que 2, eu obtenho a distância própria até uma galáxia que emitiu a luz em um tempo TE, mas que não foi tão no passado, né? Foi aqui num tempo mais próximo a gente, tá certo? E aí a gente vê, ó, que a distância própria é aquela distância que seria se o universo fosse estático, seria simplesmente TC que multiplica T0 menos TE, que é o tempo que a luz levou para sair de TE até da galáxia até aqui, tá? No tempo de emissão até hoje, seria essa parte estática, mais a contribuição da expansão do universo aqui, né, denotado por H0. Então você vê que quanto mais próximo aqui no tempo essa galáxia emitiu, a gente vai ter que a distância própria seria basicamente aquela distância do universo estático, tá? Mas à medida que você pega tempos mais no passado, você vai ter começa a ter a correção da expansão do universo. Porque a gente sabe, pessoal, que a 1 megaparsec da gente, hoje a expansão é apenas de 70 quilômetros por segundo, tá? Aproximadamente, né? A 2 megaparsecs, 140 quilômetros por segundo. Então, hoje a expansão é muito lenta. Então, se você pega um tempo remoto aqui, a gente vai ter a gente vai ter basicamente o domínio da distância própria como sendo aquela distância que seria se o universo fosse estático, e aí começa a correção, tá certo? Mas mesmo assim, esse tipo de série, a gente está fazendo aqui série de Taylor, isso é válido para redshifts muito menores do que 1, mas isso aqui, na verdade, vale ali até em torno de 0,1, tá? Só que o que é que eu posso fazer agora? O que é que a gente vai fazer agora aqui com essa expressão? T e T0 a gente vai mudar pelas quantidades observáveis, que é a quantidade observável, que é o redshift, né? Então, ó, eu sei que T0 menos TE, tá certo? T0 menos TE aparece aqui, não é isso?
E eu expandi também o fator de escala, né? Eu expandi o fator de escala em termos de t, não é isso? Só que a gente sabe, pessoal, que o fator de escala, né? Se eu tenho um fator de escala, um redshift, eu tenho um certo. A galáxia emite uma luz um certo tempo de emissão e chega aqui com um certo redshift. Então a gente tem essa relação aqui, né? Entre os fatores de escala hoje, o da época e o redshift. Então eu posso ir lá e trocar, tá? Troco o fator de escala, eu troco o fator de escala por z. Aí eu obtenho essa relação aqui, ó. Por que, pessoal, estou fazendo isso? Porque eu quero escrever essa minha distância aqui em termos de z, que é o que a gente mede, tá? Então eu peguei a definição do fator do redshift e substituí na expressão para a expansão em série de Taylor, tá? Depois, pessoal, eu posso inverter e obter T0 menos TE em termos de Z. É só você inverter T0 menos TE aqui em termos de Z e vai obter essa expressão aqui, ó. Certo? Aí agora eu vou colocar isso lá na minha equação da distância própria, tá? Quando eu faço isso, aí eu obtenho a relação da distância própria hoje para um objeto cujo redshift é z. E aí eu posso reescrever isso dessa maneira aqui, ó, uma maneira mais simplificada, tá? Então aqui é a distância própria até um objeto que emitiu luz em um certo redshift z, né? Que a galáxia emitiu, eu obtive aqui com um certo redshift z. Qual é a distância própria? É dada por essa equação aqui. Então a gente vê que tem aqui, ó, a lei de Hubble, né? Ó, Cz sobre H0, dpt0 igual a Cz sobre H0, isso aqui é a própria lei de Hubble, mais o termo aqui que vai é, começar, né, a se distanciar da lei de Hubble, tá certo? Então a gente vê que a lei de Hubble é válida realmente para baixos redshifts, ou seja, para quando esse termo aqui, dizer aqui ao quadrado, ele é desprezível, tá certo? Então, por exemplo, pessoal, ó, a distância própria é CZH01 menos esse fator, né? Então, no caso de Einstein de Sitter, o ômega m é 1 e o parâmetro de desaceleração, Q0, é meio. No caso do lambda CDM, o Q0 é menos 0,55. Então, o que acontece? É... Então, o que é que acontece aqui? Veja o seguinte, pessoal. Veja o seguinte. A gente anteriormente estudou a distância própria para o modelo Einstein de Sitter, tá certo? Depois, a gente estudou a distância própria também para o modelo lambda CDM. Se vocês lembrarem, a gente tem um gráfico, tá certo? Da distância em termos de alguns modelos cosmológicos, tá certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte: o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, para um modelo Einstein de Sitter, que é o universo plano só de matéria igual a 1, o Q0 é meio. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu coloco um valor de H0 e um certo valor de Q0 para o modelo de Einstein de Sitter, e você bota aqui H0 de 70, por exemplo, e coloca o Q0 igual a meio, então eu posso traçar o gráfico da distância própria para o modelo Einstein de Sitter, não utilizando o ômega m, mas utilizando o valor de Q0. E eu posso também traçar a distância própria para o modelo lambda CDM, não usando o ômega m e ômega lambda como a gente fez, mas usando o valor de Q0 de menos 0,55, tá? E colocando o valor aqui de H0 de 70, por exemplo. Só que, pessoal, isso aqui é obtido através de uma série de Taylor, tá? Que a gente sabe que isso tem um certo limite, né, de validade, é para quando o Z é muito pequeno. Então a gente pode se perguntar até que redshift essa descrição cinemática bate com os modelos dinâmicos, tá? Então tem esse gráficozinho aqui, ó. Aqui tem a distância própria, aqui está o redshift, isso aqui utilizando H0 igual a 70. Então, aqui, ó, o tracejado é a distância própria obtida pelo método cinemático com H0 igual a 70 e o Q0 igual a meio, tá certo? Que é o caso de Einstein de Sitter. E aqui é a solução exata do modelo,
Então a gente vê, pessoal, o quê? Que no modelo Einstein de Sitter, até aqui em torno de 0,15 por aí, a descrição cinemática até aquela ordem, tá certo? Descreve muito bem o modelo dinâmico. Se você quiser que o modelo cinemático, né, que a descrição cinemática se aproxime mais ainda do modelo da solução exata, do modelo Einstein de Sitter, você vai ter que acrescentar mais termos ao ao seu, ao seu modelo, tá certo? A sua descrição cinemática. Então, pessoal, a lei de Hubble, ela vale até 0,1. Agora, essa nossa expressão aqui, que já é uma correção da lei de Hubble, tá? Então, você vê claramente aqui que quando eu expando o fator de escala em série de Taylor, eu vou ter a lei de Hubble, aí depois eu começo a ter correção, tá certo? A lei de Hubble ela não é válida para qualquer redshift, porque aparece essa correção aqui quando eu faço a expansão do ADT em série de Taylor, tá? Agora, se eu pegar o lambda CDM, é curioso. Se eu pegar o lambda CDM, ó, e a distância própria pelo redshift no modelo lambda CDM, que é o amarelo, e a aproximação cinemática com H070, Q0, é menos 0,55, e lembrando que a solução exata aqui também é H070, ômega M03 e ômega lambda 0,7, então a gente vê, ó, que a descrição cinemática ela reproduz a distância própria idêntica à do modelo, né, da solução exata, igual ao modelo lambda CDM, até redshift em torno de 0,3 você pode considerar, tá? Então é por isso que o pessoal, quando vai obter o valor de H0, eles utilizam supernovas até em torno de 0,4 e utiliza essa descrição para a distância própria. E aí eles obtêm a aceleração, aí eles obtêm o H0 e o valor de Q0, tá certo? E aí, assim, uma forma de você, por exemplo, usar supernovas para obter o valor de H0 e Q0. Você pega as medidas de distância de luminosidade de supernova, pega os seus redshifts de 0 até 0, de 0,02 até 0,4, que é entre a lei de Hubble começar, a lei de Hubble sair, e até 0,4, que é quando essa descrição cinemática bate com o modelo exato, e aí, fazendo a estatística, você limita quem é H0 e Q0. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Mas aqui é bem interessante, né? Essa expansão, isso aqui é o mais importante de ser tirado dessa aula, é que a lei de Hubble ela só vale para Z bem menor do que 0, do que 1, tá? Na verdade, é possível mostrar que a lei de Hubble ela vale até Z em torno de 0,1. E essa expansão aqui até a segunda ordem vale até o modelo HD-Sita fosse 0,15 e o modelo Lambda CDM vale até em torno de 0,3. Tá certo? Então, a lei de Hubble é válida apenas em certos regimes de redshift. A relação V igual a H0D só é válida ali até em torno de 0,1. Para redshifts moderados, a gente tem que utilizar essa relação, né? Já expandindo em segunda ordem, tá certo? E mais adiante, ou você expande isso aqui em ordens maiores, ou você utiliza, né, a equação correta para a distância é, própria, né? Em termos das componentes mesmo. Ou, acima de 0,3, você expande mais ainda aqui a série de Taylor, tá certo? Mas isso, pessoal, tem muito mais de detalhes do que eu estou falando aqui. Isso aqui é o arcabouço, vamos dizer assim, básico da descrição cinemática do universo, tá certo? Então, isso aqui é válido até cerca de 0,4, tá? No modelo Lambda CDM, certo? Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que se você quiser pegar a aceleração do universo, você não pode simplesmente observar as quantidades até 0,1, tá? Porque até 0,1 só esse termo vai dominar. Então, até 0,1 só esse termo domina, então você não vai ter como acessar a aceleração. Você tem que ir até redshift quanto? 0,4, que é quando você pode descrever a distância própria,
né? Você pode descrever a distância própria dessa maneira, até 0,4, e aí com observações colocar limites em H0 e Q0 e ver qual é o valor de H0 e qual é o sinal de Q0. Se é negativo ou positivo, e daí tirar se o universo acelera ou não. Então, observações até 0,1, entre 0,02 e 0,1, você só pegaria a constante de Hubble, tá certo? Então, você tem que expandir um pouco mais, né, as suas observações até 0,4 para poder obter H0 e Q0, tá certo? E aí você sabe se o universo é acelerado ou não, independente de saber quais são os valores de ômega m e ômega lambda, através de métodos puramente, que a gente chama puramente cinemáticos, ok? Então, isso aqui era a aula de hoje, pessoal. Eu estou com um site, tá? Que eu estou colocando lá no Cosmos UFRN. Eu estou com um site onde eu coloco essas notas de aula para vocês acompanharem e reproduzirem as contas, ok? Até a próxima.